Matheus Fernandes. 12h03 na 102.3 FM, na Rádio Marano, é a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E nesta segunda-feira, dia 1 de novembro, temos diversas notícias, mas temos uma entrevista muito importante. E também, com certeza, nas segundas-feiras, sempre a coluna do nosso ministro Mendonça Filho. Também vai estar falando para nós sobre a movimentação política e também uma possível greve dos caminhoneiros, tá? O ministro estava em viagem, mas falou conosco pela manhã e a gente vai ouvir, sim, a coluna dele daqui a pouquinho. Também analisaremos o cenário político e também o cenário de comunicação. Olha aí, Júnior. Hoje comigo nas operações técnicas, o Júnior Paulino. A gente vai receber uma galera muito massa, a galera de Lajedo, a galera conhecida, a gente já teve por lá. Quem quiser saber com mais detalhes quem é que vai estar aqui, é só dar uma olhada lá no Instagram, QP Quarto Poder. De lá você tem acesso a todas as redes sociais, tá? É só entrar no link da bio. Mas também, se você quiser dar uma ouvida, se você tiver com o seu pacote de dados em dia, www.maranofm.com.br e também pelo aplicativo da rádio, tá? Marano FM, você encontra tanto na Apple Store quanto no Google Play. Você baixa lá e tem acesso, inclusive, às câmeras daqui do estúdio. Hoje nós vamos bater um papo com essa galera que trabalha com a comunicação, tem crescido muito, é um dos podcasts mais assistidos e escutados aqui de nossa região e contribui muito, tanto para a análise política, quanto dos cenários empresariais, que eles têm feito diversas entrevistas. Já tiveram por lá, Júnior, só para deixar claro aqui, Raul Henrique, Débora Almeida, gente grande, gente muito grande, tanto do cenário, o pessoal do Açaí Pali também esteve por lá. O pessoal tem buscado trazer informação e um conteúdo muito bacana lá no canal deles. A gente vai saber com muito mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo e voltamos. Quarto Poder. Quarto Poder. União dos Palmares, Alagoas, transmitindo ouve Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Estadual de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h03 na 102.3 FM. Aliás, 12h03 nada. Meu notebook deu uma travada. 12h08 na 102.3 FM na Rádio Marano, nesta segunda-feira, dia 1 de novembro, Quarto Poder especial, tá? Trazendo aqui uma entrevista muito bacana com o pessoal do podcast Tá Topado, lá de Lajedo. Se você quiser encontrar, eu vou indicar que você vá pelo Instagram, que é mais fácil. E lá você consegue todas as informações. Está aqui comigo hoje o Clebinho Pop Gelo, Francisco Neto e o Rafael do Estúdio Verbo. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder. Entrevista. Meninos, sejam muito bem-vindos aos microfones da Rádio Marano do Quarto Poder. Para mim é uma honra e um prazer enorme estar recebendo vocês aqui
E de antemão, obrigado por ter aceitado o convite. A alegria é toda nossa, né, Kleber? Rafael está aqui nessa segunda-feira imprensada, né? Essa segunda-feira está muita gente viajando, mas o Tá Topado está aqui, porque nós somos topados em qualquer momento, né, Clebão? Tem que participar. Eu podia estar na praia, podia estar em algum lugar, mas estou aqui, meu amigo, na Rádio Marante, chique no último. Feliz de estar aqui do seu lado, Matheus Fernandes, ao lado de Rafael, nosso produtor, Francisco. Eu disse aqui mais cedo, estou emocionado de estar nesse ambiente da Marante. Chega, já veio tossindo, já veio. Realmente é de ficar emocionante. Então, obrigado mesmo pelo convite. Olha, não, a gente é que agradece. Quando eu estive lá com os meninos, eu gostaria de dizer de antemão que o Felipe está com a mulher dele pelo mundo, não faço a menor ideia qual é a praia que aquele empresário, mega empresário está. Já ia perguntar. Porque gente rica é assim, né? Se pobre trabalha na segunda-feira, que nem eu, Gil, mas o resto, meu amigo. E Lucas, eu não faço a menor ideia. Eu tenho controvérsias aí desse pobre, porque o carro que eu vi Júnior chegando aqui na rádio, meu amigo, eu fiquei impressionado. Eu vou mudar a postura que eu tenho de ver locutores, viu? Eu já tô mudando aí. Tem vaguinha aqui na Maranhão pra gente. Rapaz, eu tenho uma teoria de locutores, mas tá caindo por terra a partir de hoje, viu? Liga é do cunhado, né, Júlio? Quando alguém diz alguma coisa, o cara diz, é do cunhado, é emprestado. Francisco, esse negócio de que locutor não ganha bem, eu sempre disse a você, rapaz, ganha, porque vocês escondem o jogo, entendeu? É muita concorrência. Agora ele se entregou, não foi? Ele acabou de se entregar aí, ó. Não, aí tem uns bem-sucedidos aí, né? Eu tô no outro grupo. Bom, já deu para perceber que a galera é animada, a galera de Lajeito. Eu tenho um apreço enorme, mandar um abraço aqui para Flaviano Quintino, esteve aqui conosco, o prefeito Arivaldo Chagas também, vai estar aqui conosco em breve. Vamos vir, prefeito, vamos vir. O pessoal de Lajeado, eu morei naquela cidade no final dos anos 90 e sempre que posso dou um pulinho por lá. Conheço muita gente, tenho um carinho especial por aquela cidade. E quando Francisco entrou em contato com o Quarto Poder, eu já era fã do podcast Tá Topado, eu já acompanhava, já tinha falado isso para ele, falando por meninos aqui, já acompanhava, e eu quero saber, Rafael, Kleber, Francisco, são os três aqui, Rafael sempre nas operações, sempre participa ali, contribuindo, fazendo milagres às vezes nas edições, né? A gente diz que o editor sempre faz um baita milagre, mas eu quero saber o início, voltando um pouquinho, como é que surgiu a ideia de fazer um podcast, de fazer o Tá Topado, da onde saiu esse nome? Os meninos estão, inclusive, o pessoal que vai acompanhar pelo YouTube depois vai ver, o pessoal está com a camisa aqui do Tá Topado, enfim, gostaria de saber. Só Rafael, que Rafael... É mais chique, né? Eu li... Bacana demais. Mas tem a camisa do Tá Topado, tem os copos Tá Topado, chamamos personalizados. Estamos evoluindo. Você fala do início, né? A gente, como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, né? Sobretudo na comunicação. E acompanhando muitos podcasts desde o ano passado, a gente não quer demais dizer que o Flow, o Podpah, essa galera toda foi a inspiração. E aí Rafael montou o estúdio, né? Então, rapaz, Rafael com o estúdio pronto, Rafael, vamos juntar as forças. Assim, o nome do estúdio, né, Estúdio Verbo, Matheus, nasceu disso aí, de ver, acompanhar esses outros podcasts, e aí eu lancei lá no estúdio próprio, né, 2 podcasts, que foi o Diversa Voz e o Eterna Palavra. Um é religioso e o Diversa Voz é assim como o Tá Topado, né, para falar com pessoas. As primeiras pessoas que participaram lá foi o Júlio César, que é um grande geógrafo lá da cidade de Lajeado, e o Paulo Henrique, que é historiador, ele é advogado, mas é também historiador, já escreveu vários livros da cidade de Lajeado, e nessa primeira edição do Diversa Voz, os 2 participaram, que no caso contou com a técnica milagrosa minha, mesmo estando apresentando ao mesmo tempo. E aí a gente lancei esse programa como um piloto, né, do projeto, e aí o Chico, o Francisco, tá aqui, viu, gostou muito, e a gente bateu o papo ali depois, não foi, Francisco? Olha, vamos fazer uma parceria, vamos... Até porque é muito difícil, você me entende, você tem 3 pessoas aqui, mais uma pessoa para ali também para lidar com a técnica, é muito difícil fazer um programa desse sozinho. E aí quando o Francisco veio e conversou comigo, Rafa, eu quero fazer um projeto desse também, aí a gente veio e a gente... depois nomeou, né? Isso foi um processo. Não, ia ser o Tá Topado, né? Ia ser arretados. O primeiro nome já apareceu. Quando a gente pensou no projeto, e como fazer, né? Como fazer? Primeiro, o empecilho foi o nome, né? Correr atrás de um nome que pudesse agregar tudo que a gente pensava, né? Do projeto.
E aí pensamos no primeiro nome Arretado. Só quando a gente foi, olha, vamos embora para o Arretado. Quando fomos olhar, já tinha um Arretado lá no YouTube. Essa dificuldade. Aí ficamos pensando, tem que ser um nome, né, regional, a gente que vem da comunicação. Eu desde os 13 anos, viu, Matheus, de idade, brinco em rádio. Sou daquelas formiguinhas de escutar rádio, de acompanhar e etc., dentro da comunicação. E a gente sabe que o nome ele tem um peso muito grande. O nome ele é muito importante, porque a partir do nome é que a galera vai começar a sentir qual é a proposta. Eu posso dizer a você que foi o que deu mais trabalho de achar no Quarto Poder foi o nome. Aqui, a gente contou a história lá no Tatopado, como foi que surgiu o convite e tal. Inclusive, indico, youtube.com/tatopado. Pronto, o pessoal vai dar uma olhada lá, não vou contar aqui novamente. Mas o nome, sentou Júnior, o pessoal da rádio inteira se comprometeu em ajudar a formar o programa. A gente não achava um nome até que eu comecei a dar uma olhada em tudo que já tinha, e pouquíssimos tinham com Quarto Poder, e às vezes tinha um complemento de jornal e não sei o que e tal. Não era Quarto Poder só o ponto. Mas o de vocês eu achei arretado. Que poderia ter sido. Seria o primeiro. Mas eu achei arretado, porque é uma cultura nossa falar desse jeito, né? Sim. É uma coisa que já acho que conquista logo de cara para você ter pelo menos a dúvida de dar uma olhada no que é, né? Justamente. A gente pensou em Arretado, a gente pensou em Massa, a gente pensou em vários nomes que trouxesse aqui para a nossa região. Porque a gente sabe que essa possibilidade das novas redes, né? Sobretudo do YouTube, que possibilita, né, o Quarto Poder agora está no rádio, mas em instantes vai estar também no YouTube e outras plataformas, né, digitais de podcast. Mas competir no YouTube não é fácil. E a gente iniciou com uma proposta. Até Kleber diz, rapaz, vamos para o Facebook, nós tem muita gente no Facebook, a galera vem. Mas o desafio é justamente esse. Construir um projeto, primeiro no YouTube, e depois, quem sabe, já tem outras plataformas também em vista, né, Rafa? Da gente jogar o conteúdo, mas ser essa gota de água no meio desse oceano, que por possibilitar que nós estejamos nessa grande mídia, mas é também uma concorrência enorme, né? Uma concorrência difícil de consolidar, mas a gente se prontificou a colocar em prática esse projeto, e também uma das dificuldades era, e aí, vamos ter convidado até quando? Porque, né, nós estamos em Lajeado, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, a gente vai falar só com políticos, vamos falar com o vereador aqui toda semana, como eu já fazia no rádio. Eu disse, não quero. Né? Não era essa a proposta, porque no rádio a gente já tem um trabalho lá consolidado, graças a Deus, no Lajeado, na região, mas queria lançar uma proposta diferente. Eu tô falando no programa aqui, viu? O programa Conexão. Tem um Conexão, já foi Tarde Conectado, já foi tanto nome. Você já inventou uns 5 programas diferentes já. O Tarde Conectado, inclusive, vamos dizer que foi aonde eu comecei a beber na fonte dessa questão de... que já ia falar dos nossos assuntos. Pensei que ele ia falar em bebida aqui, né? Também já ia dizer beber dessa água da fonte. Mas, assim, entrando no assunto dele aqui, falando, esse nome também faz um compromisso com o convidado, porque é uma marca até para o convidado, algo que está topado, né? Que está topado na região. Então, assim, a proposta, às vezes, não é só política, contar histórias, né? Sim. Então, assim, a gente sempre vai buscando ali convidados que venham trazendo conteúdos diferentes. Vocês, quando foram para lá, vieram com essa pegada do Quarto Poder, que é interessantíssima para a região. Então, assim, a gente vai ter convidados aí que é médicos, que é convidados que são comerciantes. Então, cada um vai somar. A gente tem um convite aí para várias pessoas que a gente vai até surpreender em alguns programas. Eu acredito que o Tatopado só tem realmente a crescer, né? Tanto para contar histórias, né, Matheus? Que, por exemplo, né, nossa última convidada agora foi a Débora Almeida, e grande política aqui da região, mas apesar de ser uma grande política, a gente não só falou sobre política, foi talvez um dos bate-papos assim mais diferentes que a gente teve, foi para literatura, filosofia, ela contou a história dela, foi uma aula ali vamos dizer, uma dica de concurso com ela, foi muito show. Inclusive, ela disse que está acompanhando hoje. Mandar um abraço aqui para ela. Ela é rica em conteúdo, né? Você conversa com ela... O programa tinha dado umas 5 horas fácil. Ela saiu querendo ficar mais ainda, um tempo ainda lá, e a gente também, mas não podia abusar, né? Tem que ter moral. Não, tem convidados, às vezes, que a gente recebe, como é o caso da Débora, que dá vontade de você passar a tarde conversando, só que a gente entende que esse é um grande desafio também, né, Francisco, Rafael, Kleber, de você achar o tempo certo, ser conciso às vezes, né?
Eu não consigo. Olha, sinceramente, eu recebi a Débora aqui, provavelmente eu estourei o tempo. O diretor da rádio, mandar um abraço aqui para ele, Tony Duran, fica bravo quando a gente estoura o tempo, mas de fato tem gente que traz muito conteúdo, né? E você quer explorar o máximo possível porque a sua audiência ganha e gosta, né? O pessoal geralmente diz, o Quarto Poder tá muito pequenininho em 1 hora só, viu? Tem que ser mais, não sei o quê. Mas, de fato, o tempo do rádio, às vezes, é até um pouco diferente dessas plataformas digitais. E essas plataformas digitais parecem, às vezes, mais rápido que o rádio também. Às vezes, a pessoa quer consumir. Quantas vezes, às vezes, você se pega fazendo alguma coisa e com o tempo limitado, você coloca na velocidade 2 e você já se acostumou a ouvir naquela velocidade que para antes, quando você talvez não tivesse acostumado, que coisa de maluco, o cara falando tão rápido assim, mas de fato o nosso tempo hoje em dia, com essas mídias digitais e com a comunicação, você sendo bombardeado de informação o tempo inteiro, ela faz que você não tenha tempo suficiente para acumular todo aquele nível de informação, né? Isso que você fala foi justamente a pegada de desejar fazer o Tá Topado, porque estando no rádio, a gente sabe que tem ali, né, o horário preciso e etc. Por exemplo, no rádio, dificilmente a gente conseguiria fazer um programa como fizemos com Débora, por exemplo, 3 horas. Né? 2 horas e 50 e tantos. 2 horas e 50. Então, assim, essa plataforma nos permite ir além, né? Ir além nesse sentido, e de contar, de fato, essas histórias. Eu acho que a gente nós já temos, graças a Deus, nesses 4 meses aí de podcast, que nada mais é um programa de rádio, né? Que você for olhar a essência de podcast, um programa falado, né? Um registro falado, e a gente já tem bate-papo ali impressionante. Por exemplo, quando a gente levou o Rossini, que é ex-prefeito lá do município, muita gente, cada um do seu campo político, ideológico, assim, aí a galera, eu vou assistir, outros não vou assistir pela figura. E eu tenho certeza que muita gente que assistiu e depois veio comentar... Eu assisti pela polêmica, não vou mentir. Mas fugiu daquilo que era o discurso político, que a gente contou a vida dele de delegado, né? Os causos, história de delegado. Verdade, a parte política ficou quase no final, aí deu uma pincelada ali, né? Isso. Só uns detalhes ali, porque ele já, assim, é um cara da comunicação, tá sempre no rádio, etc. Todo mundo verdade, ele tem um programa de rádio. Tem um programa de rádio. Aí eu disse, assim, vamos fazer um bate-papo diferente aí, vamos contar a história de delegado. Aí ele foi na onda e Kleber ficou muito emocionado nesse dia. Foi um dos dias que Kleber mais ficou emocionado. Eu fiquei cutucando, querendo puxar para a política, né? A proposta era delegado. Marqueteiro. Aí eu tive que, eu tive que puxar para a política, né? Aí no final a gente foi para criar aquela audiência. Claro. A confusão sempre dá audiência, sempre né? Dá audiência, é verdade. Eu estava conversando com ele lá no Tá Topado da última vez, aí a gente contou alguns casos de confusão, que provavelmente no Tá Topado já deve ter algumas, mas a gente conversando lá, eu disse, não teve uma assim e tal, aí eu disse, não, mas Matheus interferiu, não deixou responder, aí Kleber disse, meu amigo, deixe responder que dá audiência. É isso que vende, né, meu amigo, vamos dizer assim. Mas é engraçado porque assim, a gente tá ao vivo. Uhum. E não tem como controlar, não tem como pedir, Rafael, vamos pro intervalo aí. De vez em quando aí Francisco se pega numas brigas lá, rapaz, que no outro dia só vê o fuzuê, sabe? Pra ser brigado. Teve um episódio, teve um programa, qual foi, que depois a gente conversou, não foi? Vão contar depois, porque agora sim, aqui eu preciso fazer o rapidíssimo intervalo, 12h22, a gente volta em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Correntes, todo mundo ouve. A superpotência de Pernambuco. No FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. O poder. Matheus Fernandes. 12h24, estamos de volta na 102.3 FM, na Rádio Marana, a rádio que todo mundo ouve. O Quarto Poder hoje recebendo a turma do podcast Tá Topado. Você procura lá no Instagram e também no YouTube, youtube.com/Tá Topado. E também você pode procurar no Instagram Tá Topado, você vai encontrar lá, logozinho verde, assim. Mas antes de mais nada, nós que somos aqui da região agreste, assim como o pessoal do Lajeado, estamos interessados também em saber o tempo e a temperatura para esta segunda-feira, dia 1º de novembro. A Larissa Lago aponta que tem previsão de sol, mas também tem pancadas de chuva no Nordeste. Vamos ouvir. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 28,2 graus. Obrigado, Júnior, antecipou aqui, mas tá até mais ou menos aqui, 28 graus, rapaz. Mas agora sim, a Larissa Lago. E agora, o tempo e a temperatura. Previsão de sol com pancadas de chuva na maior parte da região Nordeste nesta segunda-feira. No Maranhão, Piauí e Noroeste da Bahia, a chuva acontece intercalando períodos de melhoria. O tempo fica firme no Nordeste da Bahia e desde o oeste do Rio Grande do Norte até o oeste de Sergipe. A temperatura em toda a região pode ficar entre 18 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 95%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Outro ponto que a temperatura que a gente vai medir na segunda-feira, como sempre, é com o professor Écio Costa, a Semana Econômica. Aí sim, a temperatura do nosso bolso. O meu tá frio, viu? Frio de verdade. Não tá quente não, que nem o do Júnior Paulino, não. O Francisco disse que o locutor ganha bem. Eu acho que nessa casa aqui talvez o Júnior ganhe, porque tá difícil Não, aqui. pelo contrário, tem a tese que o locutor poderia ganhar muito mais, mas eu vi que o Júnior está ganhando bem. Tá ganhando bem. Tá ganhando bem. Olha, vamos ouvir agora com o professor Écio Costa a coluna de economia nesta segunda-feira. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. E vamos a mais uma semana econômica. A semana será mais curta, mas promete ter muitas emoções aí na economia e também no lado dos negócios. Será mais curta porque temos o feriado de finados na terça-feira, mas temos indicadores e eventos importantes que vão movimentar a nossa economia, como eu já disse. Aqui no Brasil, o grande destaque vai ser na quarta-feira, com a divulgação da ata da última reunião do Copom, que levou a Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Esse documento deve apresentar os aspectos que levaram o comitê a acelerar o ritmo de alta da taxa, principalmente em relação às pressões inflacionárias que o país vem passando. Na quinta-feira, o IBGE vai divulgar os dados da produção industrial para o mês de setembro. A expectativa é de um novo recuo de 0,6% em relação ao mês anterior, porque vários indicadores vêm encaminhando o resultado nessa direção. Também teremos a divulgação das vendas de veículos da Fenabrave para o mês de outubro, e teremos também o resultado da balança comercial de outubro, que vai ser divulgado já hoje, logo mais às 15 horas. Cabe ressaltar que também teremos aí uma expectativa interessante com relação ao relatório Focus, já depois da mudança que houve com a taxa de juros, com a elevação na semana passada. Na questão política, continua a expectativa e as discussões com relação à PEC dos precatórios, que formaliza o programa Auxílio Brasil. Há uma preocupação
E se não conseguir essa aprovação, o governo vai fazer provavelmente uma prorrogação do auxílio emergencial através de crédito extraordinário, até mesmo decretando estado de calamidade, né? Isso preocupa, né, porque você tem aí novas medidas para gastar, né, o teto de gastos. Também, hoje, tem uma expectativa com relação à mobilização de caminhoneiros, né, para saber se realmente eles vão fazer uma nova paralisação ou não. Nessa semana também teremos a reunião do Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, com a presidência da Petrobras para discutir alguma política de preços de combustíveis, um fundo equalizador, uma política de preço atrelado ao câmbio, são alguns pontos que estarão na discussão. O próprio presidente Bolsonaro criticou o fato do preço do combustível ser atrelado ao dólar e disse que a Petrobras tem que ser uma empresa que dê um lucro não muito alto, como tem dado. Então, isso preocupa também, né, porque vai mexer com a estatal e que vem perdendo bastante valor de mercado por conta desses comentários, né, nas últimas semanas. A temporada de resultados também vai ser bem movimentada essa semana, né, apesar de uma semana mais curta. Teremos divulgações de Itaú, CSN, Ultrapar, Cielo, Pão de Açúcar, PetroRio, Bradesco, Minerva, Embraer. Então, a gente pode ter aí uma agenda bem movimentada. E muito importante, na sexta-feira teremos o leilão do 5G, né, promovido pela Anatel, na realidade, na quinta e sexta-feira. Esse leilão vai movimentar cerca de 50 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões vão para os cofres do Tesouro, né, e caso todos os lotes sejam arrematados, né, essa será a quantia a ser investida aqui no país. Vale lembrar que 15 proponentes entregaram documentação para participar desse leilão. Lá fora, temos uma importante agenda, né, na quarta-feira para a decisão da taxa de juros, né, do FONC, né, que é o equivalente ao Copom lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve, na quarta-feira às 15 horas. E o Fed deve anunciar seus próximos passos com relação à redução do programa de compra de ativos, que seria um primeiro passo importante para a normalização de suas políticas de estímulo à economia. Isso vai ser seguido por uma fala do presidente Jerome Powell, né, para o mercado. No dia seguinte, o Banco Central britânico também faz sua reunião, e nos Estados Unidos teremos ainda a divulgação de dados de emprego muito importantes, né, que são sempre acompanhados pelo mercado. Então é isso. Um ótimo início de semana a todos e um grande abraço. Matheus Fernandes. Isso, vários detalhes econômicos que o professor Écio Costa, que é lá de São Bento do Una também, assim como Débora Almeida, que está nos acompanhando, é de lá. Pessoal, São Bento trazendo bons quadros ao Pernambuco, né? Seja na política, na educação, seja na economia, enfim, em diversos setores. E hoje o professor Écio Costa traz para nós detalhes da nossa economia que vem cambaleando, tá? Mas o que não vem cambaleando e vem crescendo, olha, que nem um foguete quando vai para a lua, é o podcast Tá Topado. Estou com os meninos aqui hoje do podcast Tá Topado, o Rafael, o Kleber e o Francisco. E a gente, olha aí, ó. Essa pegada aí. Esse podcast dos meninos, lá de Lagedo, pessoal, gente fina, tá aqui falando para nós como é o desafio de lidar com a comunicação nas novas plataformas digitais. Uma das coisas que... Mandar até um abraço aqui para ela, a deputada estadual Priscila Krause, que é colunista da gente. E, para ser bem claro, ela é a única jornalista de formação, formada pela Universidade Católica de Pernambuco, em jornalismo. Ela dizia, olha, o desafio de vocês fazerem comunicação vai ser o seguinte: conversar com as pessoas que não estão acostumadas com o nível de podcast, com pegada de podcast, que é o ouvinte mais tradicional do rádio, e também com os jovens, que é o pessoal que já está ligado nas novas plataformas digitais. Qual é a preocupação que o Tá Topado tem? Por exemplo, eu estou falando aqui em Garanhuns, que é uma cidade do interior, assim como Lagedo.
como é a preocupação da gente conversar a mesma língua do nosso povo, sem ficar aquele negócio meio... Porque os podcasts talvez tenham surgido com mais... com maior tamanho lá no sul, no sudeste, que é onde estão os maiores meios de comunicação, maior acesso econômico, enfim, aquela linguagem deles lá. Para nós, a gente tem que falar a nossa língua, a língua do tá topado. Como é que faz? Esse é um dos grandes desafios, né? De tornar esse bate-papo, como Débora, que está nos ouvindo, foi nossa última convidada, né? Em 3 horas de bate-papo e fazer com que as pessoas se sintam atraídas a estar ouvindo esse bate-papo. Então, fugir da verdade, né? Tanto que quando eu pensei, no primeiro momento, como apresentar, eu disse, eu preciso de uma pessoa ao meu lado, e desde o primeiro momento a pessoa que me vinha à cabeça era Kleber. Kleber lá, de Get To. E ele, não, rapaz, eu não levo jeito dessa coisa não, tal. Eu digo, é você. E a gente tinha feito um projeto anteriormente lá em Lajedo, a gente até, de certa maneira, os donos de time de futebol e futsal ficaram meio chateados com a gente, porque a gente mexeu lá, tanto que os times hoje na rede, a galera para jogar num time e outro tem que pagar dinheiro, tem que pagar, porque a gente tem o mercado da bola, né? Começamos brincando lá no rádio, e eu levava Kleber, né? Kleber era o colunista de esporte do programa. Olha aí. E Kleber foi se desenrolando, rapaz, lá, e gostando do negócio, e ele, porque eu fico meio assim, eu digo, aí quando eu pensei nesse projeto, o cara tem que ser Kleber, para quebrar o gelo. Vou conduzindo ali o bate-papo, e Kleber vai fazer as quebradas para tornar justamente aí agradável. E Kleber, assim, olhando para ele já é um serzinho engraçado, né? Eu relutei muito o convite, sabe? Eles, vamos, a gente já fez o futebol, só que no mundo do futebol, você falar de resenha, aquela coisa é mais fácil. Aí só, no futebol, a gente criava muita polêmica, os times foram ficando... E vocês são tudo Santa Cruz, é? Tudo sofrido aqui. Aí, quando viemos para o Tatopado, eu disse, bicho, eu não tenho condições, porque assim, eu não tenho estudo, né, de acadêmico, aquela coisa. Aí eles, Kleber, seja você, cara, seja tranquilo, vamos embora. Eu disse, então bora. Aí, assim, Francisco às vezes tem assunto, eu disse, meu irmão, como é que eu vou me encaixar? O programa de vocês, por exemplo, como é que eu vou me encaixar? Economista, advogado e tal. Ele disse, meu irmão, quebra o gelo. Aí, isso não, né, tem isso não. Então, assim, o bate-papo fica gostoso, a conversa fica mais leve, né? E quando é ao vivo, realmente, ali, o nosso podcast é ao vivo, a gente tem, às vezes, eu vinha conversando no carro sobre esses desafios de números. Porque no ao vivo, você sabe que, às vezes, a gente está competindo com novela, com outras redes sociais, então, o programa em si, a gente tem se surpreendido, porque o youtuber... Eu não sei chamar o nome ainda, viu? YouTube é a plataforma talvez mais difícil de você conseguir ao vivo. É verdade. E a gente vai trabalhando ali, quando a gente vê as visualizações crescendo, é muito satisfatório, é muito bom mesmo. Em relação à linguagem também, Matheus, acho que uma coisa importante dizer é a personalidade de cada um também, assim, do programa, assim. Essa questão do que o Kleber estava falando, de que ele não tem essa formação profissional ou acadêmica, esse tipo de coisa, mas isso é importantíssimo para a gente trazer para o programa também essa linguagem mais popular. O Francisco já é comunicador praticamente de nascença, radialista e tudo mais, aí o Kleber vem com essa pegada mais popular, e eu, de vez em quando, entro assim para fazer um comentário do que o pessoal está conversando por fora ou para tirar alguma brincadeira. Aí, quando você junta essas 3 perspectivas, essas 3 visões ali, aí fica um programa naturalmente assim misto. Sombra, né? O nosso sombra. É o Sombra. Quem é o cara? Que a galera fica sempre curiosa. Quem é o cara? Está aqui. Fala bonito. Acho que eu tive esse impacto da primeira vez que ele falava, assistindo antes de ir lá, e eu disse, quem é que... De onde é que sai essa voz? Inclusive, rapaz, mandar um abraço para os meninos, Felipe Barros, rapaz, Lucas, rapaz, vocês nos abandonaram aqui hoje, né? A galera tá dando maltado, né, amigo, tu acha que ele ia ficar aqui com a gente, tendo maltado? Eu convoquei o Júnior Paulinho para estar conosco hoje. Ô, Júnior, eu quero que você faça uma pergunta aos meninos, ele que é o dono da rádio aqui, o homem é quem manda. Percebi, pela chegada de carro... É top, viu? O homem é top. Esse bicho. Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham. Boa tarde para os meninos aqui de Lajedo. Né? Sejam bem-vindos. Quero dizer que fiquei feliz em saber que vocês vinham hoje. Não é comum, né? O público que acompanha o Quarto Poder sabe que não é comum eu estar aqui nesse horário. É verdade. Mas aí o Matheus disse, Júnior, olha, segunda-feira tá vindo a turma lá, digo, vamos embora, para a gente poder recepcionar os meninos aí. Bem-vindos, viu?
Ele é sucesso lá em Lajeado, viu? É sucesso. Ele era fotógrafo, meu amigo, lá nas campanhas políticas, Você ele vê a era discórdia fotografia, que ele... ele era um popstar, viu? Quando desceu. Sucesso por uma parte da população. Em contrapartida, né? Outra parte, acho que É, vai 50% de Lajeado gosta dele. 50%, 50%. 50%. Ah, foi verdade. 49 e pouco. E até engraçado, né? A gente tá com os dois locutores aqui da última campanha do Lajeado, né? Isso. Como eu disse no começo aqui, foi um prazer conhecer Júnior na campanha. Ele levou meu carregador de celular, né? Entendeu? Mas o cara Vou fez contar- muito sucesso Cobra lá. salve, Júnior. Então, eu tenho que contar essa história no ar. Minha gente, foi o seguinte. Eu fui contratado para fazer um trabalho lá em Lajeado durante o período eleitoral e me hospedaram no hotel e eu esqueci o meu carregador do celular, viu, Matheus, em casa. E aí o hotel que eu estava não tinha carregador e eu precisava do celular para trabalhar, enfim. E aí os meninos falaram, olha, Kleber tem um telefone parecido com esse seu aí, comprou esses dias. Pede a ele, Kleber, empresta o carregador. Resultado, até hoje o carregador está comigo, a campanha foi há 2 anos atrás, o carregador está comigo até hoje, Kleber está sem carregador. Viu? Aí o rapaz ali, mas é o seguinte, ele compensou. Compensou. Ele tem um show danado, né? Eu queria trazer aqui o rapaz do lado, né? Olha, a concorrência. Eu queria Tá quebrar vendo? a concorrência de lá. Eu disse, vai não, tá certo, vou trazer outro cabo bonito também, viu? Foi sucesso. Obrigado pela parte do bonito. Tá vendo a diferença, Júnior Paulino? Eu já fui fazer campanha em outras cidades, eu dormia na casa do candidato. Ele vai pro hotel. Eu disse a mas você dormir. que a gente é chique, meu amigo. Nosso grupo é organizado, né, Rafael? Ele não quis vir, ficou lá, aí vai dormir na casa do candidato. Olha, Mas ele esquece esse passado. o Rafael vinha falando que já aconteceram algumas confusões, algumas coisas, e eu gostaria também de saber qual foi a entrevista ou as entrevistas que vocês se surpreenderam as pessoas e quais foram as histórias que mais impactaram vocês ali no ao vivo, porque o ao vivo é isso, né? Às vezes eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, citando aqui, eu converso sempre com o Francisco sobre isso, por exemplo, um personagem que ele é assim, é o ex-prefeito daqui, Isaías Regis Neto. Quando ele vem aqui, meu amigo, não espere outra coisa a não ser se surpreender com alguma coisa que ele vai dizer ali naquele momento. Ele sempre vem preparado com alguma carta na manga, alguma coisa que ele vai dizer. Mas eu quero deixar o povo curioso para contar as histórias do Tá Topado após os intervalos 12h41. A gente volta daqui a pouquinho. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Jucati, todo mundo ouve. Marano, superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Entrevista. Matheus Fernandes. 12h43, estamos de volta na 102.3 FM na Rádio Marano. O Quarto Poder hoje recebendo a galera do podcast Tá Topado. O Kleber Popgelo, o Francisco Neto e também o Rafael lá do Estúdio Verbo. E eu tinha feito uma pergunta aqui desse podcast que é sucesso na região, tá? O pessoal de Lajeado, mas quebra muitas barreiras de Lajeado. Isso a internet proporcionou pra gente, né? Vamos dizer assim, um matutinho tudo nós aqui, Lajeado, Garanhuns, ganhando o mundo através da internet. Hoje em dia, daqui a pouquinho, a gente vai estar colocando o episódio de hoje no Spotify.
Spotify você escuta do lugar, qualquer lugar do mundo, meu amigo. Acho que talvez não da China, que eu não sei se eles bloqueiam lá, mas de qualquer lugar do mundo, hoje em dia, até na China você consegue dar uma roubadinha ali e conseguir ouvir, mas você tem acesso rápido. Você está no avião, poxa, aquela viagem longa ou no ônibus, enfim, onde você estiver no trajeto, muitas pessoas me dizem isso. Inclusive, foi parafrasear aqui, Gessinho Filho, o vereador, disse: vocês democratizaram a informação, um programa que veio para... Às vezes não estou no tempo ali, no horário do almoço, às vezes estou fazendo outra coisa, e o podcast, ele tem essa capacidade, né? Seja no YouTube, no Spotify, enfim, diversas plataformas, a gente consegue ganhar esse campo. E eu quero saber dos bastidores, que os bastidores é que tem as intrigas, e também quero saber quem foram os personagens políticos, ou enfim, empresariais, independentes. Eu falo político porque aqui no Quarto Poder a gente trata muito de política, né? De segunda a sexta, a gente está aqui ou batendo ou apanhando de alguém, mas a gente está ouvindo aqui, faz parte. Eu quero saber como é que sentou ali, o Kleber falou da gente, mas a gente é uns coitados, sentou ali alguém que você, poxa, tô falando com essa pessoa hoje, e essa pessoa me surpreendeu em X assunto, uma coisa que eu não esperava. Eu, por exemplo, assistindo o Tá Topado, eu não sabia que Raul Henry, ele tinha sofrido um acidente durante uma campanha. Na primeira campanha. E ele não enxerga de um olho, é isso? Isso. Então, ele não sabe. Você sabia, Jânio, disso? E Raul Henry é um cara que foi vice-governador, enfim, é um cara que tem uma presença política enorme. Inclusive, quase caía na saída dos estúdios. E foi. Por esse problema de divisão. Tá vendo? Complicado. E pior que foi verdade mesmo. Vocês iam fazer um outro acidente, rapaz. Kleber, inclusive, sugeriu, né, que ele agora tomasse cuidado nas próximas campanhas, os helicópteros que ele vai utilizar, né, Kleber? Olha, Realmente, Pernambucano tem um problema com a aeronave. Com a né? aeronave, né? E ele realmente surpreendeu com essa história que a gente também não sabia. E assim, é importante estar topado, porque a gente, quando pega essa exclusividade, a gente esqueceu até do sininho, né? Do sininho. A gente tem uma questão que a gente vai desenvolver mais, que é a questão dos cortes, né? Tá topado. A gente também tá devendo aqui, viu? A gente não olha, meu amigo. E não é uma coisa difícil de fazer, não. Aqui, tem uns programinhas que você vai lá, agora a coragem de você pegar aquele vídeo longo, botar ali e sair cortando, é complicado. O brasileiro, ele sempre demora um pouquinho. Né? Nós temos, como você citou essa história do Raul, tem muitas outras histórias curiosas de convidados. Eu não diria de surpresa, acho que o bate-papo de Rocinho surpreendeu muito. Muita gente foi surpreendida por tudo que foi colocado naquele dia, porque esperava uma tônica e foi outra totalmente diferente. Mas eu acho que o Rocinho chegou a trabalhar aqui, em Garanhuns? Caruaru, muito tempo. Inclusive, ele contou a história que nas feiras da Sulanca ele levava um ônibus, né? Pra juntar a galera, de tanta gente, de tanta atuação que ele fazia lá na feira da Sulanca. Levava um ônibus, começou levando van, aí depois, não, vamos logo com o ônibus, porque nós junta logo todo mundo em uma viagem só. Então, tem esses fatos curiosos, mas acho que o bate-papo com o bispo diocesano, e contar de bastidores, foi o que uma certa tensão, vamos dizer assim, porque a nossa proposta é levar um programa informal e conversar com o bispo, né, com Dom Paulo. Se você assistir, né, o podcast, Kleber em alguns momentos tá ali, né? Sério, demais. Kleber entrou calado e saiu mudo. Saiu mudo, né? O bispo, você tá diante do bispo ali. Você pode soltar nem uma charadinha. Você não pode soltar uma charadinha. Você não vai entrar num debate de igreja, essa coisa. Então, assim, eu disse ao Francisco, eu vou entrar calado e vou sair mudo, eu não vou falar nada. Mas, assim, falando de programas, assim, um que eu gostei muito, assim, alguns que eu gostei, o de Fábio, porque Fábio Fábio Cavalcante. Fábio é espontâneo, né? Rapaz, Fábio é espontâneo, ele contou várias histórias de igreja. Foi exclusividade, é a primeira vez que ele falou sobre a saída. Sobre a saída dele lá da campanha política, tudo. Então, assim, Não, da igreja, de ser padre, né? Ah, e essa também parte eu acho que eu não vi todo. O programa de Fábio realmente foi um programa que surpreendeu demais. Eu gostei também do de Marquinhos Dourado, porque a gente tirou um pouco dele algumas informações. Será que tu gostasse de Marquinhos? Agora, assim, a gente faz um espanto porque Kleber é suspeito a falar de Marquinhos, que é meu amigo, mas você é suspeito. Vai estar aqui em breve, no Quarto Poder. Vai. Se Deus quiser. Então, assim... Alô, Marquinhos, um abraço, viu? E manda a foto, Júnior. Cadê a foto? Vou mandar, verdade. Neto, né? Temos que cobrar Neto. Eu vou cobrar agora. A foto do homem, né? É segunda semana de novembro. Segunda semana de novembro. Um abraço aí para Neto Felipe de Lajeado, que deve estar acompanhando a gente. Então, assim, o programa de Rossini tinha esse choque, porque lá, como eu sou de outro grupo político, o pessoal queria ver como é que ia o meu comportamento com ele. Então, assim, foi um programa muito bom. Elogios, né? Teve um rapaz que foi lá, que ele é da Secretaria de Comunicação do Lajeado, alguma coisa assim, da Cultura, que ele também trabalhou na campanha e eu vi que vocês ficaram brincando ali. Não, essa história aí
Kleber fica inventando falácias aí a respeito da Tinha um gente. gabinete da madrugada, sabe? Que sempre quando a gente tava Tem que ter, dormindo... toda campanha tem. Ô, Júnior, não pode dormir, viu? Na próxima campanha, por favor. É 24 horas. 24 horas acordado. Eles têm um gabinete da madrugada. Aí, quando a gente tá dormindo, eles estão aprontando com a gente, Né? entendeu? E, assim, um programa realmente também que me lembra e deixa... Pois o de um menino do açaí palha também me surpreendeu. Porque a gente foi para um lado do empreendedorismo e também chegou um clima de realmente falar sobre Eu não sabia que era religião, E show. E gerou um debate. Gerou um debate até na cidade, algumas pessoas conversando se realmente isso, aquilo. Porque quando você fala em religião, as pessoas perguntam, será que realmente você pratica isso ou não? Então o programa deles também está subindo muito a visualização. E dentro disso aí, assim, o Tatopato tem como proposta contar histórias, causos, né? E assim, muitas vezes a gente vê que os programas que mais... Beber vinho e comer queijo. Isso. E o vinho é o pretinho, viu? Eu gostei. Bom de verdade. Eu nem provei daquele. Não cheio do tempo. Vou desenrolar um ali hoje. Mas o objetivo da gente é conversar com todos os nichos. O Tatopato tem como... Até alguns colegas, um programa político. Não, a gente quer conversar com cantor, com empresário, empreendedor, enfim, quem tiver história boa. Inclusive, nós temos algumas pessoas na cidade folclórica que a gente vai tentar levar, né? A gente vai tentar trazer umas pessoas folclóricas da cidade de Lajeado, também da região. Porque, assim... Tem que levar Antônio João lá, rapaz. Já tá nos planos. Aí depende de Kleber, só... Aí, Antônio João, já tá com... Quero aqui já Uma história, tem o ex-prefeito Isaías Regis. Isaías está na... Marcelo Jorge vai lá em breve. Priscila Kraus aí, se ela também... Que é ponte... Não, ponte do Quarto Poder. Eu disse a Francisco, o que precisar da gente aqui, o Quarto Poder pode ser uma extensão do Tatopato aqui em Garanhuns, sem problema nenhum. Dá um toque, a gente desenrola. Quem a gente puder, a gente tá... O que eu achei assim, muito interessante... Inclusive o Tatopato já fez isso antes por nós. Flaviano Quintino é uma liderança política muito importante, deixar aqui um abraço para ele, cara, gente boa, trouxe aqui, contou a história dele aqui, assim como fez lá no Tatopato, e eu disse, opa, quando eu conversei com o Neto, disse, não, deixa comigo que eu desenrolo, e assim, é isso, eu acho que a gente tem muito isso aqui, né, Júnior? A gente tem muito isso, às vezes a gente tem uma ideia, e a gente fala, essa semana mesmo, eu não vou revelar aqui, obviamente, a ideia, mas eu estava conversando com Zirene Brasil, dá um abraço aqui para ela, uma das assessoras de Priscila, e a gente teve uma ideia diferente aqui para o programa do Júnior. E eu, de vez em quando eu tenho algumas ideias, Júnior, isso, aí aquilo, aí a gente vai somando. E o Júnior também. Como sabe, o Júnior é um locutor profissional, eu não. Eu sou apenas um apresentador, um mediador aqui da bancada da zoada do Quarto Poder. Que está se saindo muito bem, né? Que, inclusive, isso eu acho que é o diferencial. Como eu já contei para você algumas vezes, eu acho que isso é o diferencial. É isso que o rádio precisa. Precisa do Júnior Paulino, que tem toda essa habilidade. A gente vai aprendendo, né? Um pouquinho de cada, né? Mas aí você vai trazendo um público totalmente diferente daquele público. E o Cleber, precisa ter medo, não, do rádio. E, assim, a proposta é justamente essa. E, por exemplo, surgiu um podcast em Jupi, acho que tá com 2 semanas. O melhor podcast. O melhor podcast. E eu sempre fico o bom é que esses podcasts daqui da região, Tatopato, Quarto Poder, o melhor podcast, é tudo humilde, dá os nomes. Eu vou defender o Tatopato nesse sentido, porque o nosso objetivo vai ter o programa, como eu disse, para muitos convidados. Fica topado dos convidados. Por exemplo, o Quarto Poder foi lá, o programa foi topado, porque os convidados tornou o ambiente topado. Então, tirando um pouquinho da responsabilidade da gente. Inclusive, os estúdios ficaram pequenos lá. Ficaram muito pequenos e quentes, né? Não é os estúdios aqui com ar-condicionado da Marana FM, viu, gente? O Matheus até foi ligado ali. Não, mas tá de boa. O clima tá bom, Inclusive, eu assisti uma boa parte lá da entrevista dos meninos lá no podcast. Passa um calorzinho, isso lá é quente. Até comentei umas coisas ainda lá. De antemão, já daqui no ar, quero convidar você. Ô, meu amigo, estarei lá, com certeza. Francisco e Rafael me permite lhe convidar para você ir lá contar essas histórias de você em várias campanhas políticas, né? Que eu acredito que você participa de várias. Rapaz, tem muita coisa, aqui, viu? Tem coisa até que eu acho que não pode contar, mas eu conto, viu? É o que não pode contar. O que não pode contar é que a gente quer, viu, amigo? Então, vamos marcar esse programa aí. Vamos marcar. Falar. Você lá em Lajeado, você sabe que gosta de você. Deixa eu perguntar, do momento atual, eu sei quem eu gostaria de convidar aqui, inclusive eu já convidei, e assim, por exemplo, eu vou nominar uma pessoa que foi dos primeiros que a gente fez inicialmente, eu acho que foi o mais gostoso de fazer, porque eu achava ele sempre uma pessoa muito fechada, muito na dele,
E não, ele veio tão leve, rapaz, de espírito leve, tranquilo, e a gente estava aprendendo naquela época, e ele aceitou o convite. Inclusive, ele é primo do Felipe, né, o vice-prefeito daqui da cidade, doutor Pedro Veloso. Porque muitas vezes, às vezes, pensava, o Felipe, por exemplo, todo mundo sabe disso, ele foi candidato político pelo Democratas. O doutor Pedro Veloso está no PT. Só que eles são primos. E, assim, às vezes a política... no Brasil, infelizmente, a política quer afastar as pessoas, né? E a gente nunca fez essa cisão. A gente sempre respeitou muito. Foi uma... A gente nunca escreveu um formulário do que é o quarto poder, mas era consciente da gente que a gente queria receber todo mundo e receber todo mundo muito bem. E quando eu entrevistei ele, perguntei da juventude dele, militante, ele contou que o pai dele recortava jornais da ditadura e dizia, olha, os militantes estão morrendo, estão sumindo. E ele contou isso e foi contando como foi a trajetória política, se ele tem vontade de seguir na política, se alcançar novos voos dentro da política. E aquilo foi muito bom, foi uma das pessoas que eu mais gostei de entrevistar. Quem foi que o Tatopado... E também a pessoa que eu gostaria de entrevistar foi, assim, essa foi uma que me surpreendeu, e uma que eu gostaria, que eu convidei e ele aceitou, foi o governador do Rio Grande do Sul, que é pré-candidato à presidência da República, o Eduardo Leite, e ele foi um cara mais, parecia que... o Kleber teve a impressão que a gente chega lá como, sei lá, a seleção brasileira. Mas era a seleção brasileira. Três cabas bonitos da fé, vai acontecer no Francisco, vai botar uma roubada dessa. Lesão. É como Eduardo Leite, eu mesmo... Aí eu achava, poxa, eu sou capaz. Se o cara foi tão legal, né, tão bacana, acordou cedo para estar conversando com a gente, que o Matheus, a gente gravou dele de manhã. E você me permita, por favor, é interessante esse episódio que o Matheus está contando, é que o Eduardo Leite estava em trânsito, ele estava viajando, não lembro qual era a cidade, e quem estava acompanhando através do site da Marano podia assistir o Eduardo Leite dentro do carro, com o fone no ouvido, dando entrevista para o Quarto Poder. Até que chegou a um ponto que deu para perceber que ele estava no aeroporto, tinha uma aeronave por fora, né, ali, a gente ficou observando, eu, caramba, o cara tá com compromisso, viajando, tá indo para a aeronave, creio eu que particular, né, por conta da equipe dele e tudo mais, e dando entrevista para o Quarto Poder. Olha que legal, né? Teve uma hora que ele estava abrindo, a pessoa disse que ele estava abrindo a porta do carro com uma mão só para poder continuar, manter a comunicação com a gente. Assim, foi arretado, sabe? Isso é o que mostra o diferencial, né? Foi topado. Foi topado, né? Eu só quero falar arretado porque eu não estava agora. Era o primeiro nome. O topado, tá topado. Não, e isso que você fala é essencial, é o político compreender a força da comunicação. Que você veja, o cara governador do Rio Grande do Sul, com outro compromisso, dando a entrevista para vocês. Por quê? Porque ele sabe a força do quarto poder, sabe a força da comunicação. E ele sabe onde quer chegar, porque também ele deseja ser reconhecido aqui no estado de Pernambuco, sabe que aqui é uma porta de entrada muito importante. Quando você fala dessa questão de posicionamentos políticos, também quando eu pensei no nome de Kleber para apresentar comigo, é porque quem vive Lajedo sabe que Lajedo é terrível do ponto de vista político. Eu costumo dizer que em Lajedo a gente vive, em alguns momentos, parece briga de time de futebol mesmo. A política não para. No período da campanha, eu e Kleber, a gente conseguiu desenvolver uma amizade muito grande. Eu posso dizer que eu tenho mais amigos hoje, quem é oposição, do que propriamente... E eu tento ter esse jogo de cintura lá, mas isso é bom, né? Mas é muito complicado. A gente se encontrava na campanha, né, Kleber? Ficava mal resenha, Kleber, rapaz, não sei o que lá. E assim, uma das coisas que eu tinha muito cuidado, para a Júnior é muito de boa, que ele saía daqui e ia para lá, mas eu moro lá. Então, eu tinha muito cuidado. Minha rede social, se você olhar, eu só fiz um comentário, que inclusive esse cidadão aqui, eu não postei uma foto, eu apresentei todas as lives da campanha, se você olhar na minha rede social, eu não fazia nenhum comentário político, porque eu sou da cidade. Né? E assim, independente, eu estava fazendo um trabalho ali, né, profissional para a campanha, tem lá todo o envolvimento e etc. Mas eu tenho amigos, né? De todos os lados. Aí no último dia eu fiz um comentário que esse cidadão aqui se doeu, enfim, eu digo, tá vendo, se na campanha eu tivesse falado mais, a única postagem que você vai olhar no meu Instagram é o da Vitória, né? Porque assim, da Vitória aí tem aquele gostinho, tem que falar, né? Mas você falou antes, viu? Só no domingo. No domingo de manhã, ele vai, o cara que é influente na rede social, ele vai lá e solta uma postagem pesada. Eu disse, meu amigo, faça isso não. Praticamente ele fez... Você sabe que boca de urna é proibido, né? Boca de urna é proibido. Mas é com a rede social, meu amigo. Júnior, a gente tem que fazer muita boca de urna. Ele fez uma boca de urna no domingo de manhã, que eu disse, eu vou ter que denunciar seu Instagram desse jeito, meu amigo. Isso foi uma boca de urna pesada. Eu não vou dizer o que ele disse aqui, mas na rede social, esse mundo, essa terra sem lei,
Ele acabou com. Eu disse, rapaz, você acabou com o meu Olha, grupo aqui desse jeito. A gente não pode fazer tanta coisa pelas redes sociais que a gente acaba fazendo discando, não vou nem te Pois contar. é. Mas me diz uma coisa, quem vocês entrevistaram, que vocês se surpreenderam, vocês falaram do Dom Paulo Jackson. Inclusive, sobre isso, Matheus, já aproveitando para responder isso aí, eu acredito que um dos nomes que eu acho que merecem ser ditos assim, de todos os convidados, claro, foi muita gente bacana lá, mas um dos que eu realmente me impressionei assim, gostei muito de ter recebido foi justamente o do bispo Dom Paulo Jackson, porque não somente pela honraria que ele prestou ao programa, né? Foi o único programa assim de rádio e de comunicação lá em Lajeado, que ele foi na visita dele lá na cidade. Agora, para tu ver, foi eu, Lucas e Felipe tomar vinho e licor lá. Aí Dom Paulo Jackson disse, deixa eu ver esse podcast aí. Eu vou lá. E não só por isso, por ele ter ido, por ele ter conseguido cumprir esse compromisso, mas também porque tinha sido um dia difícil muito dele, difícil, né? Um padre, amigo dele, perdeu os familiares e mesmo assim ele ainda foi para lá, cumpriu. Então o clima estava de luto, né? Mas mesmo assim ele participou do programa, a gente ainda falou sobre fé. Então, pela honraria que ele prestou ao programa, eu acho que foi um das que eu me sensibilizei, assim, mesmo sendo evangélico. Eu não sou, assim, eu sou mais evangélico do que católico, porque eu sou cursilista também. Mas é cristão, né? Da fé cristã. Vocês me permitam fazer um relato também aqui, por favor. Dom Paulo Jackson foi o meu primeiro entrevistado na vida de rádio. Falando disso, não foi? E foi Dom Paulo Jackson. E aí foi que eu imaginei. Minha mãe, ela falava assim, meu filho, quando você for começar seu programa, leve uma pessoa da igreja para lhe dar boa sorte, tudo mais, e aí eu fiz, né? Trouxe Dom Paulo Jackson, foi o meu primeiro entrevistado aqui na Rádio Marano, no meu programa, e aí, no aniversário do Clube da Marano, eu convido ele, né, a cada ano para ele vir também. No ano passado ele veio, e tô torcendo para que o ano que vem ele venha novamente, né, porque realmente ele me deu muita sorte, viu? E assim... uma pessoa que eu não vou poder ter a oportunidade de conversar, mas que eu queria que um dia fosse possível, já não é mais trazer para o Tá Topado, era o meu tio, né? Porque, querendo ou não, agora a gente somos pelo menos semi-radialistas ali. A gente tá passando aos domingos na Rádio Líder Jupi, né? O Tá Topado está sendo retransmitido. Então, querendo ou não... Alô, produção da Marano. Estamos abertos. Nem que seja na madrugada aí. Vamos negociar. Então, assim, a gente é semi-radialista. Então, por a gente ser semi-radialista, uma pessoa que eu queria ter conversado ao vivo no programa seria com o meu tio Ivan Bulhões, né, grande radialista ali de Caruaru, mas que infelizmente faleceu, né, esse ano. Mas... E a Adelmo também, né? A Adelmo acho que era primeiro estava na nossa lista, que era Adelmo. E a gente era para ter iniciado em abril o podcast, aí dificuldade, coisa e tal. Como a gente... Pois é, e a gente contou aqui, né? Contei para você em off, acho que lá não sei nem se a gente falou no ao vivo, porque o Rádio Hard News, né? Ele é a notícia rápida. Então, a gente estava no Uber para cá, quando explodiu a notícia, ainda era tudo muito recente, se era verdade ou não, a gente tinha que conferir. Mas uma prima dele, inclusive, me falou, é verdade, aconteceu. E a gente trouxe a notícia aqui e a gente deseja o consolo sempre, né? A família de Dr. Adelmo, que foi um grande personagem político aqui. Mais dos possíveis. Quem vocês pensam assim, poxa, eu gostaria de ter essa pessoa lá. Assim, não precisa ser... mas e outra... Da região ou do Brasil? A gente tem o desejo, desde o início, assim, era quebrar barreiras. Acho que vou ser mais democrático. Cada um escolhe um. Então, Rafael, vai aí, Rafael. Nosso intelectual. Poxa. Cara, assim, se eu pudesse escolher do Brasil inteiro alguém que eu quisesse conversar de fato, seria conversar com um músico chamado Fernando Nitelli. Ele é um poeta, músico, vocalista de uma banda chamada Teatro Mágico. Rapaz, sabia que eu lembrava desse nome de algum lugar. Eu gosto muito de Teatro Mágico. Teatro Mágico, que, assim, para mim é a melhor banda do país. Já assim, tocou aqui em Garanhuns, eu acho. Já uma vez tocou. E, assim, eu sou semi-professor também, porque eu fiz ali até o 7º período de letras e já paguei estágio de língua portuguesa e tudo mais. Pronto. Eu paguei o estágio, mas não concluí o curso. Abandonei por outras questões, mas eu gosto muito dessa área literária, poética, e ele é um cara que tem uma criação literária, assim, artística, falando de texto mesmo, espetacular. E eu acho que seria um programa que eu queria muito fazer, assim, com ele, conversar muito com ele.
Eu não tenho, né? Não é tão alto, não, rapaz, esse negócio. Eu sou mais da parte da. Eu achei assim, o convidado que eu quero realmente ver lá e já está convidado, a gente está em breve aí, se Deus quiser, porque eu sei que ele é rico em histórias. E o nosso programa no YouTube tem essa vantagem de deixar eternizado. Sim. Como a gente queria ter deixado eternizado a história de Adelmo ali no programa, que ele fez um documentário que ficou, mas a gente queria esse bate-papo. Eu acredito que Antônio João Tudio Dourado, ele é muito rico em histórias. E às vezes a gente, por conta da política... Não só em histórias. A gente só tem tempo de falar o lado político pessoa, na campanha, né? E eu acredito que Antônio João tem uma história muito rica para ser deixada ali no programa. E muito rico no bolso também. Não, a história realmente, o cara... de surpreender mesmo, coisas que ele abriu mão na vida para poder fazer política. Então, assim, às vezes a gente acha que política tem um lado tal, mas eu estou junto de uma história riquíssima de abrir mão de grandes sonhos para poder fazer política. É suspeito falar dos Dourados, né? Mas a gente tá com o maior prazer. Não, surpreender não, até porque eu sempre reconheci. Não duvido não. Eu sempre reconheci o potencial de Antônio João, você sabe disso. Eu lembro da primeira vitória dele, eu acho. 96, eu estava por lá. Tava lá. O Matheus estava lá na Laje de Folia, ele andava na Laje de Folia lá. Era no Lajedinho, né? Lajedinho. Deixar só o registro de Adelmo, assim, que fique registrado aqui no Quarto Poder, aproveitar esse momento, que Adelmo foi uma figura ali em Lajedo que eu fiquei impressionado na campanha, sabe, Matheus? Eu nunca vi uma coisa daquela. Você tá ali no palco apresentando e as pessoas chegavam e olhavam para Adelmo como se estivesse olhando para um ser que não era aqui. Você tem, rapaz, é Adelmo mesmo? Eu só vi isso com Adelmo na vida. Mas o cara que eu queria, falando Brasil, para botar polêmica, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, inclusive, há tratativas também dele participar aqui, não do Quarto Poder, ainda não tive a possibilidade de falar com a assessoria dele, até porque esse pessoal tem uma agenda, meu amigo, que não é nada leve, mas acho que o Luciano está tentando, há algum tempo, o pessoal conversar com ele. Olha, meninos, o nosso tempo urge e eu quero agradecer, de fato, a presença de vocês aqui. E gostaria que vocês deixassem um recado final para o pessoal acompanhar o Tá Topado, como é que faz para participar. Aqui a gente é escutado por vários políticos, inclusive já tem alguns aqui no Zap mandando, quero participar. Como é que faz para encontrar o Tá Topado, para entrar em contato? Pois é, o Tá Topado você vai ter o Instagram, que a gente está iniciando o Instagram, né? Tá Topado, você coloca lá no @Tá Topado, você vai encontrar o nosso Instagram. E, sobretudo, no YouTube, que é a plataforma que nós mais utilizamos no momento. Você coloca Tá Topado, já vai aparecer ele, já vai aparecer várias edições, vai aparecer a edição da galera do Quarto Poder, que foi muito massa. E, assim, acho que isso que você está percebendo aqui no programa é algo que, para nós, é motivo de muita alegria. A gente sempre pensava, a gente tem que furar as barreiras, né, de Lajedo, né, e a gente conseguindo trazer pessoas de toda a região, como vocês que foram daqui de Garanhuns e outros que irão, então, o Tá Topado está se tornando realmente o que a gente desejava, que é fazer esse bate-papo para todo o Agreste Meridional, e as pessoas hoje, graças a Deus, já estão até se convidando também. A gente quer participar do Tá Topado. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, aumenta mais a responsabilidade, a gente tentar entregar cada vez mais um produto bem melhor e topado para a moçada. Olha, antes da gente terminar, hoje a gente vai com a coluna do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, ele que podia dar no Tá Topado de vez em quando, tá dando umas voltinhas lá. Vamos, ele tá lá em Lajedo, um convite também feito aí, viu? Vamos ouvir, ele vai falar para nós hoje a coluna do ministro Mendonça Filho nesta segunda-feira, dia 1 de novembro. Mendonça Filho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Marana, é um prazer grande participar mais uma vez do programa Quarto Poder. Abraço para vocês, Matheus e todos que fazem esse importante programa falando para o Agreste e para todo o interior de Pernambuco. O grande assunto dessa semana, indiscutivelmente, é a greve dos caminhoneiros, né? A nível nacional. Os caminhoneiros reclamam por conta da alta dos combustíveis, particularmente a questão do diesel, que afeta diretamente o custo de transporte para essa categoria em todo o Brasil e afeta também o custo dos produtos. Quando você tem custo de diesel mais elevado, aumenta o preço do frete e muitas vezes dos produtos que são transportados nas rodovias por todo o Brasil.
O Brasil é um país rodoviário, onde tudo praticamente se transporta, a grande expressão de mercadorias por transporte via caminhão. E, evidentemente, isso é um grande transtorno para todo o país. O impasse está feito, é lógico que ela não tem a expressão do ponto de vista de greve de outras greves que ocorreram no passado, mas é uma fonte de preocupação, né? A inflação está aumentando, ninguém suporta tantos aumentos no que diz respeito ao preço dos combustíveis, que tem aspectos externos, como, por exemplo, a elevação do preço do petróleo no mercado internacional e também a desvalorização do real frente ao dólar. E isso ocorre também por conta da instabilidade econômica. O governo precisa atentar para gerar mais equilíbrio e tranquilidade no campo econômico para todo o país. O governo Bolsonaro propôs aí a adoção de uma bolsa para os caminhoneiros na ordem de R$ 400, ou seja, é um subsídio para ajudar na aquisição do diesel, né? O que facilitaria a redução dos custos de combustíveis para o caminhoneiro que trafega nas estradas do Brasil. É um atenuante, mas ao que parece, isso não ainda atendeu às expectativas dos caminhoneiros que mantêm uma parcela pequena o movimento grevista. No quadro local, a gente continua aí com a movimentação de Miguel, fazendo visitas aos municípios do Agreste, da Mata, do Sertão e também se apresentando na região metropolitana do estado, no movimento chamado Por Pernambuco, discutindo ideias e sugestões com relação ao futuro do estado, o que é uma coisa muito positiva. De outra parte, Raquel Lira, prefeita de Caruaru, também se movimenta bastante e cada vez mais se coloca como uma protagonista nesse processo de definição do quadro sucessório estadual. Vamos aguardar os próximos passos. Eu trabalho sempre com a visão de unidade das forças de oposição e espero que a gente possa construir isso de forma conjunta para que até o final de fevereiro, começo de março, tenhamos uma definição no campo das oposições para bater o PSB que comanda Pernambuco, infelizmente, há 16 anos. Só agradecer a vocês do Quarto Poder e dizer que é sempre uma alegria para mim poder participar semanalmente, às segundas-feiras, desse programa de grande audiência no Agreste Pernambucano. Aos ouvintes da Marano e aos ouvintes do Quarto Poder, é uma semana de paz, de alegria e tranquilidade. Saúde para todos. Muito obrigado. É isso aí, o ministro analisando a greve dos caminhoneiros e também a questão do cenário político. A última pergunta aqui da mesa: como é que vocês estão vendo o cenário político? Para governador, só tem tempo para o governador. Rapaz, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, não, que é polêmico, viu? Porque vai pegar fogo aí, né? E tá vendo vários nomes sendo lançados, aí, e assim, eu vejo vai ser disputado. Vai ser disputado. Raquel, eu acredito que é candidata. É candidata, tem um pouco mais força do que o Coelho, entendeu? E o candidato do PSB é uma grande interrogação ainda, né? Porque uma hora diz que é Geraldo, outra hora diz que é Zé Neto, então eu acredito que fazer um bolão coisa, aqui, né? bolão aqui. Tem que decidir, né? Mas eu não costumo fugir da raia, não. Eu vejo que o grande desafio da oposição aqui no estado de Pernambuco é conseguir falar a mesma língua. Mas que eu vi a entrevista de Isaías disse que está bem alinhado para falar a mesma língua, mas a gente sabe que quando começar o período de campanha eleitoral, que dos dois, um vai querer lutar para ir para o segundo turno, talvez essa mesma possa acontecer o que aconteceu em Recife. Eu vejo desta maneira a oposição no estado de Pernambuco, isso que vai beneficiar muito, né, o Palácio do Campo das Princesas. Inclusive, o ministro falou aqui na coluna dele, né, pontuando aqui, dizendo que trabalha para que exista apenas um nome em fevereiro, mais ou menos, um nome, porque daí alinha-se já a tropa, né, como diz assim, e bota o plano de governo na rua. Desse nome, o melhor nome é o nome de Raquel Lira, disparado na oposição. Não tem nem para onde correr, porque Miguel tem que furar aquela barreira. Viu, Júnior? Furar aquela barreira de 7% e não vai conseguir, não. Eu diria assim, não consegue, não. E acho que Raquel é o nome mais forte da oposição. Rafael. Eu gosto de Raquel também. Júnior Paulinho. Gosto de Raquel.
Eu preciso responder mesmo, né? Não acho que não, Júnior. né, Júnior? Júnior, por favor, viu? Cuidado. Não tem, desculpa, né, Júnior? Não tem. Rapaz, olha, é indiscutível, né? Engraçado até que certa a vez gente vai com o relator aqui, né? eu fiz uma enquete na rede social e juro por Deus, os meninos sabem, né? Eu fiz a enquete e publiquei lá para ver só a questão mesmo da opinião pública da região e coloquei os 3 nomes. O nome na época que era ventilado no meio político, que era o de Geraldo Júlio, hoje não está mais com tanta frequência, o da Raquel e quem era o outro, Matheus? Miguel. Cara, foi 100% Raquel. Nós tivemos 1.400 votos. Para não dizer que foram 100%, tiveram 1 ou 2 ou 3 ali no máximo que votou em Miguel. E ninguém... E foi né? ele mesmo, que votou dele mesmo ali. Deve ter sido. Né? Ele, o menino dele. Pois é, e eu até fiquei brincando aqui no ar, porque eu falei, minha gente, pelo amor de Deus, ninguém vai votar em Geraldo Júlio. Não, e a ligação? Foi 30-0. Eu contei aqui. Liberei o telefone. 30-0. Raquel no Agreste é muito forte, né? Muito forte. O trabalho dela em forte. Caruaru, Ela está muito deixa a gente sólida, né? Deslumbrado, né? Estourar o programa de Júnior Paulino aqui, vai só para fazer um comentário, porque assim, o desafio que Raquel pegou, Caruaru, foi totalmente diferente do desafio de Miguel Coelho e Petrolina. Ele é colocado como um bom prefeito, mas Petrolina, né? Historicamente, teve bons governantes antes dele. Teve bons governantes. Então, você pegar algo que está bem organizado e continuar. Outra, o pai dele é um cara que é senador, consegue muitos recursos. Líder do governo, né? Ele é líder de todos os governos, né? Um camaleão da política. E a Raquel ali lutando contra o governo do estado e fazendo ali uma gestão que merece destaque. E outra, o grande detalhe, já conseguiu alinhar um outro nome de candidato da oposição ao projeto dela, diferentemente de Miguel, que se lançou candidato sem antes fazer essas amarras. Então a gente já vai observando algumas diferenças desses nomes Ela alinhou o nome do Anderson Ferreira, que é provavelmente o candidato ao Senado, e ela vem em Garanhuns, ela não filia um vereador, ela filia o ex-prefeito da cidade, que tem uma elevação de popularidade gigante. Ela vai em São Bento do Una, ela tem a possibilidade, inclusive, de filiar a Débora, de buscar a Débora para o seu grupo político, que é gigante. Meu amigo, ela consegue ganhar espaço com nomes de muita relevância. Inclusive, a gente não sabe, o pessoal pergunta para a gente como se a gente soubesse, mas ela tem a possibilidade de ter no grupo dela a deputada Priscila Krause, tem um nome muito forte no Recife. Então, assim, força das mulheres. Elas começam a ganhar campo, o grupo deles. Eles têm Daniel Coelho no grupo deles, que é um deputado federal importante. Eles têm o André Ferreira no grupo deles, que é outro deputado federal importante. Então, assim, rapaz, ela montou um time para ganhar campo, né? E para encerrar aqui, quero agradecer, e eu dizer a você, Miguel Coelho, ele errou no lançamento da campanha dele, quando ele colocou, Júnior Paulinho, tu vês. Anunciação. Anunciação. Alô, candidatos, não coloquem anunciação. Eu não vi ainda dar certo, então eu acho que Miguel Coelho errou na hora que ele botou a música de tema lá da campanha dele. Anunciação. Pode escrever aí, viu? Que ela, mais uma vez, vai queimar a campanha. E tem outra, viu? Se o candidato tiver o apoio de Clever, pronto, é segundo lugar. Olha, com essa resenha toda, a gente encerra hoje, nesse 1º de novembro. Agradecer demais novamente o pessoal do podcast Tá Topado. E daqui a pouquinho no YouTube, tanto no Spotify também, ou no Deezer. Deezer é 24 horas, mas vai estar lá também. E outras plataformas de podcast, você vai poder acompanhar o programa de hoje. Um abraço a todos e bom feriado. Abraço, Júnior. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, rapaziada. E venham ao Clube da Marano também, viu? Por favor. Tamo junto, só confirmar. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano FM.